segundo, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Bem sei eu, Jó falando, Jó orando, Jó se humilhando na presença do Senhor. Aí, enquanto eu leio, eu fico imaginando Jó ali se humilhando, irmã Edileuza, e dizendo: eu sei, Senhor, que tudo tu pode. Eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos serão impedidos. Isso nos dá a confiança que tudo quanto Deus pensou, planejou ao nosso respeito, nada vai cair por terra, porque Deus já tem assinado a nossa vitória. E este capítulo 42, ele fala da oração que Jó fez. Jó, ele se humilhou perante Deus e deu-lhe glória. Você já pensou? No ápice da sua dor, na angústia que Jó estava passando, em meio às perdas, às enfermidades, às dores, às decepções, ele olhar para o céu e dizer: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas, mas eu vou continuar te adorando e te dando glória. E essa convicção que nós temos que ter, em meio a tudo isso que está acontecendo na sua vida, ou na minha vida, ou nas nossas vidas, nós temos que continuar dando glórias a Deus. E é muito tremendo o livro de Jó, ou a história de Jó. O livro de Jó tem 1070 versículos. E tem 42 capítulos. Mas o começo, ou o capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Você já imaginou como é a sua história? Ou como alguém tem contado a sua história? Aí você imagina assim, que alguém conta: havia uma mulher lá na cidade de Rio Largo, cujo nome era Maria, Josefa, Cedilma, Érica, Marinalva, Medileuza, Mangeane. Havia uma mulher lá na cidade de Rio Largo, que não importava a situação que ela estava enfrentando, e toda sexta ela estava lá adorando e dando glórias ao Senhor. E quando eu estudo a palavra, eu fico meditando. E enquanto nós lemos a história de Jó, a gente fica meditando assim: como será que a minha história está sendo contada? O que é que verdadeiramente eu tenho feito? O que é que verdadeiramente eu tenho praticado? Porque o que importa na nossa vida é que o nome do Senhor cresça através de nós. E quando nós nos preocupamos que o nome do Senhor cresça, nós nos esquecemos de nós mesmos e aprendemos a fazer tão somente a vontade de Deus. Aí a Bíblia nos diz: havia um homem lá na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí é lindo, porque a Bíblia diz assim: e este homem era íntegro
reto e que se desviava-se do mal. Íntegro. Íntegro, irmãos, é quando nós, não importa onde nós esteja, se nós estivermos aqui, nós somos a mesma pessoa. Se nós estivermos dentro de casa, nós somos a mesma pessoa. Íntegro. Se nós estivermos dentro de um quarto, quatro paredes, porta fechada, nós somos a mesma pessoa. Por onde você passa, alguém olha e diz: aquela irmã ou aquele irmão é íntegro. Pense em uma pessoa crente, obediente, que tem um porte de homem e de mulher de Deus. Reto. A pessoa que é reta, ela trata com justiça. Ela não permite de forma nenhuma se desviar, usar de engano. É reto. É reto. E que se desvia do mal, aí já é mais forte. Parece que não, mas é. Quando alguém se desvia do mal, ele está declarando: eu sou santo. Eu não posso ir por este caminho. E Jó era exatamente assim. Ele desviava-se do mal. E a Bíblia nos diz que ele era temente a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós tememos ao Senhor, o Senhor nos orienta, porque nós somos sábios. Olha, irmãos, o povo mais sábio da face da terra se chama o povo de Deus. E Deus, Ele capacita. Ele tem nos dado sabedoria para entrar e para sairmos. Aí a Bíblia também diz assim: este homem tinha 7 filhos e 3 filhas. Era um homem próspero, abençoado. Ele tinha 10 filhos ao todo. 7 homens e 7 mulheres. Porém, ele era o homem mais rico do Oriente. Olha só. O temor ao Senhor nos faz prosperar. O temor ao Senhor nos faz crescer. Eu não sei se você já ouviu alguns testemunhos de pessoas dizendo assim: ah, eu tenho um carrinho de confeito, mas através disso aqui, Deus tem feito assim, assim e assim. Ah, eu vendo roupas. Eu vou lá e vendo, não tenho loja, mas através disso aqui, Deus tem feito assim, assim e assim. O que é isso? É uma pessoa que é próspera. Tudo quanto Deus coloca na mão dele, vira dinheiro. Sabe por quê? Porque anda com retidão. Quem anda em retidão tem a bênção de Deus. Aí é por isso que muita gente olha para você e diz: como é que ele vive assim? Eu tenho muito mais e não consigo. Sabe o que é isso? Aonde o justo é plantado, ele floresce. E eu quero dizer para você nesta manhã: floresça aonde você foi plantado. Cresça aonde você foi plantado. Pare de dizer tantas coisas se diminuindo. Não, irmãos, deixe que Jesus cresça. Porém, você não é um crente qualquer, você é servo do Deus Altíssimo. Aí a Bíblia diz que este homem, ele tinha 1000 ovelhas. Olha só, 1000 ovelhas. Este homem tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito
muitíssima gente ao seu serviço. Ele tinha muitos servos, muitos empregados. Só que a Bíblia diz que houve um dia que os filhos de Deus se reuniram. E Deus se apresentou lá no meio dos filhos de Deus. E nós queremos crer e entender que os filhos de Deus que se apresentam aqui são os anjos. E eu fico pensando, tem coisas que realmente nós não entendemos. O diabo, Satanás, é assim que a Bíblia diz. Ele se infiltrou, ou ele participou desta reunião. Aquilo que eu não entendo, irmãos, eu aprendi a descansar. Porque na hora que Deus quiser revelar, Ele revela. Satanás estava no meio dessa reunião. Jó, ele era um homem tão prudente, tão prudente. Além de prudente, irmã Márcia, ele era um homem piedoso e misericordioso. Tem pessoas que são prudentes, mas não têm misericórdia. Não tem amor. E nós precisamos ter amor. Ele era piedoso e ele era misericordioso. E ele era um pai exemplar. Sabe por quê? Porque Jó pela madrugada, ele se levantava, orava e oferecia sacrifício ao Senhor. Pela vida dos seus filhos. E nós vemos que os filhos de Jó eram unidos. Por quê? Porque eles davam festas. E todos os seus filhos estavam reunidos. Um dia na casa de um dia na casa do outro. Não é assim que é a nossa família? Ou por que não dizer, não é assim que a nossa família tem que ser? Um participar da festa do outro. Porque até a Bíblia nos ensina. Chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. Pronto. Imagina nós que somos irmãos. Só que aqui, Jó estava trazendo para nós a vida dele. E ele nos mostra que os filhos de Jó estavam juntos, celebrando. Só que Jó, ele oferecia sacrifício ao Senhor e orava pelos seus filhos. Porque se porventura um dos seus filhos tivesse cometido algum pecado contra Deus, Deus usaria de misericórdia para com eles e os perdoaria. Mas chegou o dia que houve aquela reunião e Satanás estava lá. E o próprio Deus faz uma pergunta para Jó. E disse assim: de onde tu vens? E ele disse: de passear e rodear a terra. De passear e rodear a terra. Aí eu lhe pergunto, e nos dias de hoje é diferente? Não. A Bíblia nos diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E nós temos testemunha no céu, testemunha na terra e testemunha no inferno. Não é forte? Nós vivemos rodeados. Só que aqui o próprio Deus, ele pergunta a Jó e diz assim: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, correto e que se desvia do mal? E ele disse: vi. Tenho visto ele. Aí Deus diz assim: porque não há na terra ninguém semelhante a ele. Irmãos, que testemunho lindo. Não existe na terra ninguém comparado, parecido com ele, semelhante a ele.
Aí, como o inimigo ele é atrevido, aí ele diz assim também, só pode. É debalde. É brincadeira. Da forma como tu tens o abençoado, Satanás estava dizendo para o próprio Deus: Jó, ele te adora em troca de alguma coisa. E é exatamente este ponto que nós temos que entender. Nós somos servos de Deus sem interesse de troca. Nós somos crentes para ir morar no céu. Porque com Deus ninguém barganha, ninguém engana a Deus. Não seja crente por posição, por cargo, não, irmãos. Nós somos servos do Senhor, com cargo ou sem cargo. Com posição ou sem posição. Nós estamos de cabeça erguida dizendo: o meu Deus, Ele pode todas as coisas. E não importa a circunstância da minha vida. Não importa o grau que eu esteja. Eu nasci para adorar o Senhor. Eita, Espírito de Deus. Eu nasci para adorar o Senhor. Eu sou escolhido para adorar o Senhor. Eu fui separado desde o ventre da minha mãe para adorar o Senhor. Oh, Espírito Santo. Aí Satanás disse isso a Deus, que Jó adorava ele em troca dos bens, em troca do favor de Deus. Aí o Senhor dá permissão para que ele tocasse em todos os seus bens. Mas por que será que Deus permitiu? Porque ele conhecia, primeiro, a estrutura de Jó. Ele conhecia o íntimo do coração de Jó. E ele sabia quem era Jó. Tanto é que ele disse: na terra não tem ninguém igual a Jó. Meu Deus. Deus estava dizendo assim: eu conheço o meu servo. Pode tocar no que ele tem. Deus dá permissão e ele toca em tudo quanto ele tem. Porque Satanás disse: toca no que é dele, para ver se ele não blasfema contra ti. Aí o Senhor, que conhecia Jó, deu permissão para que ele tocasse. E a Bíblia nos diz que no mesmo dia, Jó perdeu seus filhos. Estavam todos reunidos, se banqueteando. Soprou um vento. Tem coisas que aparecem na nossa vida e nós perguntamos: de onde foi que veio esse vento? Como foi que isso aconteceu? No mesmo dia morreram os 10 filhos de Jó. No mesmo dia ele perdeu todos os animais. No mesmo dia ele perdeu todos os seus bens. Mas sobrou uma companheira, a sua esposa, que estava ali do seu lado, chorou junto com Jó, perdeu seus 10 filhos, sepultou os 10 filhos no mesmo dia, viu toda a sua riqueza indo embora, e Jó ficou ali sem nada. Jó se levantou, rasgou as suas vestes e disse assim, raspou a sua cabeça, se lançou na terra e o adorou. Ora, irmãos, perder os bens e adorar não é fácil, mas Jó adorou. Aí nós vamos falar um ditado popular: ser pobre e ficar rico é bom. Agora, ser rico e ficar pobre. Mas se você tem a presença de Deus, você vai vencer todos os obstáculos da sua vida. Jó, naquele momento,
Ele adorou e disse assim, ó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, essa é a verdadeira adoração. Ele se humilha, vai ao pó, rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça como sinal de humilhação. E diz: Deus me deu, Deus o tomou. Nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Só que passou mais uns dias. E mais uma vez, Satanás se apresenta a Deus. E dessa segunda vez, aí Deus faz a mesma pergunta: observaste o meu servo Jó? Aí Deus diz assim: veio também Satanás entre eles se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, fez a mesma pergunta: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor: de rodear e passear na terra. Aí o Senhor disse: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra, mais uma vez, depois de ter perdido os bens, semelhante a ele. Ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus e se desvia do mal. O mesmo perfil que ele começou, ele continuava. Ninguém há na terra semelhante a ele. Aí Satanás responde ao Senhor e disse: pele por pele. Ele estava dizendo: se tu tocar na saúde dele, ou na sua vida, com certeza ele vai blasfemar, ele vai pecar. E o Senhor mais uma vez dá permissão. E às vezes nós ficamos perguntando, não entendemos. Meu Deus, por que tantas coisas me sobrevêm? Por que tanta dor? Por que tanta aflição? Por que tantas dificuldades? Aí quando nós começamos a pregar, ou a estudar, ou a meditar dentro de uma palavra como essa, aí nós entendemos que é o amor de Deus que é grande para com a nossa vida. Ele nos quer da mesma forma. Não importa se estamos em cima ou se estamos embaixo. Ele quer o nosso coração voltado para Ele. Deus dá permissão. Satanás toca na saúde de Jó, mas também deixa uma observação: pode tocar na sua saúde, mas não toque no coração. Porque o que vale para Deus é o que nós temos guardado aqui dentro. Alguém te mede pelo que tu usa. Alguém te mede como você anda, pela posição que você ocupa. Mas o Senhor diz: eu conheço o seu coração. Eu vou lá aonde você não pode ir, onde alguém não pode ir. Eu conheço a tua estrutura. Eu lembro que você é pó. Aí o Senhor dá autorização, pele por pele, e Satanás toca. E agora? E agora Jó se encontra todo chagado, todo cheio de tumores. Eu não sei qual é a situação da sua vida nesta manhã. Eu não sei se você se encontra enfermo, mas eu quero te dizer uma coisa: toda dor passa, toda enfermidade passa. De uma coisa eu sei, que isto que acontece na sua vida ou na minha vida é para a glória de Deus. Nós temos que permitir que o nome do Senhor seja engrandecido através da nossa vida. Através da nossa vida. Deus permitiu que Jó ficasse na mão de Satanás. Satanás tocou. Ele estava ali naquele momento, todo chagado. Ele tocou na sua saúde. Só não podia tocar na vida, no coração. Ele estava todo chagado. Mas ele continuou adorando ao Senhor. E a Bíblia é tão linda, porque a Bíblia nos conta
que Jó passou por grandes angústias, grandes percas, grandes agonias, mas ele não pecou contra o Senhor, seu Deus. E nos dias atuais nós vemos pessoas trocando, ou blasfemando, ou falando contra Deus, por coisas tão pequenas. Jó ficou numa situação, que o que lhe restou foi um caco. A Bíblia diz um caco, e nós cremos que foi um caco de telha. Ficou lá na cinza, se coçando, se raspando. E quem sabe aquilo lhe trazia alívio enquanto ele mexia. A sua cabeça com tumores, com chagas. Os seus pés. Ficou de uma forma tão deplorável. Se é esta palavra que eu posso usar. Que ele olha, que a sua esposa ora. Só tinha sobrado ela, Érica. Quando ela olha para Jó naquela situação, aí ela diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu estou vendo, eu visto que ele não quer o teu bem. Tu está numa situação dessa. Mas a Bíblia não diz em nenhum momento que aquela mulher ficou doente, Medileuza. E eu acho isso incrível. E nem deixou Jó. Nem deixou Jó. Jó olha para ela e diz: assim como falas loucas, tu estás falando. Nós aceitamos somente o bem de Deus e não queremos aceitar o mal. Tem momento na nossa vida que nós não sabemos para quê, qual é o propósito de tanto sofrimento. Mas nós entendemos que Deus está trabalhando nesse propósito. Que Deus tem propósito em tudo quanto nós estamos passando, sofrendo. Até nesse momento, Jó não chamou a sua esposa de louca. Até nessa hora, ele teve sabedoria. Ele disse: assim como falas loucas, tu fala. Ele não disse que ela estava louca. E tem pessoas que mete a vara mesmo na mulher de Jó. Você já parou para meditar por que é que Deus provou a Jó dessa forma e não a sua esposa? Só por essa palavra já dá para nós entendermos. Ela não tinha, ela não tinha estrutura de passar, de sentir as dores. Ela teve estrutura, ela perdeu seus filhos. Mas a dor que Jó estava passando, irmãos, a Bíblia diz que até o hálito de Jó era podre. Há historiadores que contam, que falam que Jó é comparado com um aborto morto. Meu Deus. Carne apodrecida. Você já parou para meditar? Quão grande é o cuidado de Deus na tua vida? Que nada acontece por acaso na tua vida. Que em meio a tudo isso, Deus está criando uma situação. E você vai ser mais abençoado. Esse primeiro estágio vai passar. E o segundo, ninguém vai conseguir te segurar. Sabe por quê? Porque quem te leva é Deus. Quem te traz é Deus. Quem faz você crescer é Deus. Quem abate também é Deus. Porém, o segundo estado eu creio que vai ser coisa surpreendente. Que vai ser coisa extraordinária que vai acontecer. Que aquele desejo que está dentro do seu coração, Deus vai realizar, Deus vai concretizar. Porque Ele é Deus. E Ele conhece as suas necessidades. E Ele conhece o desejo do seu coração. E Ele sabe do que você precisa. Oh, Espírito Santo. Jó em nenhum momento. Jó amaldiçoou até o dia que nasceu. Maldito o dia que eu vim ao mundo. Mas não pecou contra Deus. Sabe foi o que Jó disse também? Quisera antes os seios que me amamentaram tivesse secado e eu tivesse padecido de fome.
Meu Deus. Jó desejou a morte. Porém, em nenhum estágio da sua vida, Jó pecou contra Deus. Jó não pecou contra Deus. Jó ficou com aquele pedaço de telha para raspar as feridas. Assentou-se no meio de cinza. Em seguida, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e lamentou a sua miséria. E depois começa a chegar, quem, irmã? Os amigos de Jó. Os amigos, não foram os inimigos. Começam a chegar os amigos. E a Bíblia nos diz que os amigos de Jó foram chegando. Ele faz, né? E outros. Ele chega ali. E sabe o que acontece? Eles passam 7 dias chorando. Já pensou, irmãos? Uma semana chorando. Lamentando a dor de Jó. Sem falar uma palavra. Sem falar uma palavra, só chorando. Lamentando a miséria de Jó. Aí quando nós passamos, quando nós começamos a meditar, não, esse daí é o verdadeiro amigo. Mas de repente, o silêncio é quebrado. Aí um deles diz: isso, Jó, confessa logo o teu pecado. Tem momentos que você passa por tantas dores. E alguém que olha para você só sabe apontar. E dizer assim: com certeza isso é pecado. Só pode ter pecado para tapar. É melhor confessar logo o pecado que está escondido. Irmão, descansa o teu coração. Aquilo que você não entende, você se cala. Deus, Ele tem providência na sua vida. Ele tem coisas grandes. Não mede o teu irmão, mas profetiza na vida dele palavra de bênção. Profetiza na vida dele palavra abençoadora. Que até o próprio Deus, ele ficou triste com os amigos de Jó. Deus queria destruir os amigos de Jó, lá no último capítulo. Mas a angústia de Jó aqui estava tão grande, que Jó começa a interrogar a Deus. Já vamos concluir. Jó começa a interrogar a Deus. Jó começa a interrogar a Deus. E a Bíblia nos diz que Jó faz 16 perguntas a Deus. E Deus, em silêncio. Sabe, naquele momento que você ora. Você busca a presença de Deus. Senhor, porque tantas coisas me sobreveio. Porque este mal está sobre a minha vida. Deus, eu tenho tentado ser fiel. Não é assim que às vezes nós oramos. Deus, eu tenho feito tudo certo porque está dando errado. E você espera uma resposta de Deus. E muitas das vezes você não escuta nada. Mas eu aprendi aqui nesse ciclo de oração. Eu ouvi essa frase aqui. Até no silêncio de Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor. Até quando Ele silencia, Ele diz: eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou agindo ao teu favor. Eu estou trazendo resposta para a tua vida. Oh Espírito Santo. Deus em silêncio. E Deus passa alguns capítulos em silêncio. E quando Deus responde a Jó, Ele lhe responde fazendo 70 perguntas a Jó. Aí se o crente não estiver orando, diz: não, desse jeito a minha cabeça não aguenta. Mas quando é Deus que fala, você suporta. Quando é alguém que fala, quando é a irmã Gênesis que fala, você pode me retrucar. Mas quando é o próprio Deus que fala, você fica em silêncio, mesmo sem entender. Aí Deus pergunta a Jó: onde tu estava, Jó? Quando eu criei, formei os fundamentos da terra. Eita. Onde tu estava, Jó? Quando eu criei. Ai, Reminebe, a súbria, as estrelas, os luminares da terra. Onde tu estava, Jó? Quando eu separei as porções da água. Onde tu estava, Jó? Onde tu estava, Jó?
onde eu estava criando, onde eu estava fazendo, e Jó em silêncio. Aí nós vamos para o capítulo 42, quando Deus diz, quando Jó entende a sua pequenez. Jó tinha perdido tudo, irmãos. Jó estava exatamente sem nada. Quem passava, irmã Edileuza, só sentia dó, só sentia pena. Olha, irmãos, não ache bonito alguém tendo pena de você. Isso é algo meu. Eu não sei você, mas isso é algo meu. Não ache bonito alguém tendo pena de você. Ande de cabeça erguida. Meu Deus, cidadão do céu, está faltando tudo, mas permaneça de cabeça erguida. Porque o crente que ora, irmãos, pode estar faltando tudo. Ele vai lá pegar aquela roupinha que aos seus olhos é a melhor, coloca e diz: eu vou para o ciclo de oração, eu vou adorar o Senhor. Quando chega aqui, chega com um sorriso nos lábios. Alguém olha e diz: mas esse irmão está passando por isso, está nada. Aí você diz como Jó: bem sei eu, que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido na minha vida. Nenhum dos teus planos serão frustrados na minha vida. Você tem que dar fruto onde você foi plantado. Jó não mudou de cidade, Jó não mudou de igreja, Jó não mudou de Deus. Jó continua adorando ao Senhor. Você pode estar sendo provado no dia de hoje, mas Deus vai te fazer crescer no lugar da tua provação. Deus vai te fazer florescer aonde você foi provado. Porque quando Deus manda uma prova ou permite uma prova, é porque Ele tem aprovação para a nossa vida. É porque Ele tem dias de descanso para a nossa vida. E Jó, quando se humilha na presença de Deus, sabe o que acontece? Ele entende que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Aí Jó diz: bem sei eu, que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos, dos teus projetos podem ser impedidos na minha vida. Eu não sei qual a sua situação no dia de hoje, mas eu chamo a tua atenção nesta manhã. Volte a sua atenção para esta palavra e entenda uma coisa: que quando o crente, ele coloca toda a sua expectativa no Senhor, as coisas se modificam. Até aquilo que estava para dar errado, dá certo. O diabo aqui, ele estava tentando roubar a esperança de Jó. O diabo estava tentando roubar a esperança. Mas lá no capítulo 14 também ainda diz assim: Jó dizendo: porque há esperança para a árvore, mesmo que ela tenha sido cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Seja diferente. Surpreenda a sua família com as suas atitudes. Surpreenda aqueles que estão perto, porque através do seu testemunho, Deus vai te fazer florescer. Acredite tão somente uma coisa: que Deus, Ele faz o impossível acontecer. E aqui no capítulo 42, quando Jó diz: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele? Dizes tu. Quem tem o conhecimento, encobre o conselho. Porque isso falei do que eu não entendi. Ele estava dizendo: olha, Senhor, eu estava falando, mas eu não estava entendendo. Tem momento que nós falamos e não estamos entendendo. Eu não entendia, Senhor, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não estava compreendendo. Mas escuta-me, pois, e eu falei, e te perguntei, e tu me ensinaste. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora, com os meus olhos, eu vejo. Sabe o que Jó estava declarando? Eu não te conhecia de verdade, de fato. Agora eu te conheço.
Jó precisou passar por todo esse processo, sabe para quê? Para conhecer Jesus, para conhecer a Deus na intimidade, na profundidade. Jó estava dizendo: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho as minhas próprias experiências. Agora eu te conheço de fato. Aí lá no versículo 7 do 42, aí Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Se preocupa não, porque Deus ainda inquieta alguém para pedir perdão, para se humilhar. Deus ainda traz à existência aquilo que não existe. Eita, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Os amigos, aqueles amigos de Jó, que ficaram contra Jó, Deus manda eles oferecerem sacrifício. Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Os amigos. Jó pede misericórdia pelos seus amigos. Que Deus não destrua, mas use de misericórdia. Veja como Jó, Marinalva, era misericordioso. E tem momentos que alguém quer se vingar, quer fazer, quer detratar. Não descanse o teu coração nesta manhã, porque tem justiça chegando ao teu favor. Tem bênção de Deus chegando na tua casa. Depois que Jó ora pelos seus amigos, Jó ora pelos seus amigos, aí sabe o que acontece? E Deus mudou, virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Aí sabe o que acontece? Deus dá, Deus confere a Jó a prosperidade. Tudo quanto Jó tinha era pouco para o que Deus já estava fazendo na vida dele. Deus dá tudo em dobro. Você sabe o que é dobro, irmão? Dobro é bênção dobrada como tapioca. É 2 vezes mais. Glória a Deus. Aí sabe o que a Bíblia diz? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Assim abençoou o Senhor no último estado de Jó, mais do que no princípio, mais do que no primeiro. Por quê? Sabe o que foi que aconteceu? Jó tinha 7.000 ovelhas, não foi? Aí Deus deu a Jó 14.000 ovelhas. É a Bíblia quem diz. 14.000 ovelhas. 6.000 camelos. Ele tinha 3.000. Aí Deus disse: vou dar 6. 6.000 camelos. 1.000 juntas de boi. Ele tinha 500. Tudo Deus deu em dobro. E o que mais, irmã Jeane? Ele tinha 500 jumentas. Aí o Senhor diz: eu vou dar 1.000. Eu vou dar tudo dobrado. Eu vou dar tudo dobrado. Vou dar tudo. E a esposa? Não, a esposa vai ser a mesma, João. Eita glória. Você vai viver o extraordinário de Deus. E as perdas ou as percas da sua vida não vai se lembrar mais. Sabe por quê? Porque Deus vai mandar em dobro. Se você tinha 2, Ele vai mandar 4. Aleluia. Porque Deus é o Deus da multiplicação. Deus é o Deus da prosperidade. Eu creio, irmãos, que Deus é o Deus da prosperidade. Eu creio que quando nós aceitamos Jesus, aceitamos Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele vai nos dar. Porém, quando nós aceitamos a Jesus, a bênção do Senhor acompanha nas nossas vidas. E Ele diz: eu cuido de você. Eu mando bênçãos na tua vida, na tua casa. Aleluia. E tem mais uma coisa. Deus não só deu mais 10 filhos a Jó. Deus deu 7 filhos homens. Deus deu mais 3 filhas mulheres. Só que Deus deu algo a mais. Por quê? Porque as filhas de Jó, eita, eram as moças mais lindas que existiam na época. O nome delas eram Queriampuk, Quécia, e o nome da outra, Gemima. As moças mais lindas do Oriente. Imagina a beleza daquelas moças. Quando elas passavam, as filhas de Jó. Enchia-se os olhos. Deus vai fazer com você. E todos vão olhar e vão encher os olhos. Nunca vi tanta grandeza.
Nunca vi tanta beleza. Aleluia, nunca vi tanta graça de Deus. Nunca vi tanta bênção de Deus, tanta unção de Deus na vida dele e na vida dela. É assim que Deus vai fazer na tua vida. E não pergunte a Deus como. Tão somente espere. Aguarde do Senhor e veja tão somente o seu agir. A bênção de Deus está chegando ao teu encontro. Está chegando na tua casa. E Jó viveu 140 anos. Descansa o teu coração. Porque até os teus dias de vida o Senhor vai te dar em dobro. O Senhor vai te dar em dobro. Você crê nessa palavra nesta manhã? Então fica de pé. E vamos orar. E eu não sei como está o seu coração aí na sua casa. Como você se encontra nessa manhã. De uma coisa eu sei, que o Deus que dá saúde, que o Deus que faz justiça, o Deus que dá prosperidade, Ele está aqui. O Deus que vai lá, eita, aleluia, que cura os caroços, que cura o câncer, que cura essa enfermidade maligna. Ele está aqui nessa manhã e Ele diz: eu tenho renovo, eu tenho bênção, eu tenho prosperidade para a tua vida. Aleluia. E não importa o que o inimigo tem falado contra você, então somente descanse o seu coração, que por onde você passar, alguém vai ter que entender, vai ter que reconhecer que você é servo de Deus. E tem mais uma coisa, irmão, não queira ser mais do que isso, não. Não queira mais do que ser servo de Deus, não. Ser servo de Deus é o maior título que você pode ter aqui na terra. Seja conhecido como servo de Deus, como serva de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós somos conhecidos como servos de Deus, sabe o que o Senhor faz? Todos vão ter que lhe respeitar. Todos vão ter que passar por você e vai dizer assim: aquele homem ali que passa é um grande homem de Deus, um santo homem de Deus. Aquela mulher tem a bênção de Deus. Aquela mulher tem graça de Deus, tem a prosperidade, tem paz na sua vida, tem tranquilidade, tem presença do Espírito Santo. E eu vou orar por você. Vou orar por nós que estamos aqui na igreja, no templo. E eu vou olhar por você que está aí na sua casa, no seu trabalho. Se você perdeu alguma coisa, aleluia, se algo tem fugido das tuas mãos, tem perdido o teu controle, descanse, porque Deus não perdeu o controle da sua vida. Descansa, porque Deus não perdeu o controle dessa situação. E Ele tem tudo quanto você precisa. Oh, Espírito Santo, Ele tem saúde, Ele tem gozo, Ele tem paz, Ele tem tranquilidade, Ele tem fartura de dias. Oh, manebe, assorebe, asteria. Ele tem aquilo que o teu coração está desejoso de receber nessa manhã. Ele tem aquilo que você está necessitando nessa manhã. Aqui está o caderno de oração. Tem tantos pedidos de oração no chat. Anderebe, assobria. Tem mães angustiadas, tem filhos aflitos. Oh, Espírito, tem pais pedindo: Deus, tenha misericórdia da minha família, do meu filho. Mas eu vou te dizer nesta tarde, nesta manhã, é ano de restituição. Ou por que não dizer, é semana, ou final de mês de restituição para a tua vida e para a tua casa. E Deus está suprindo tudo quanto aos teus olhos parece que não vai mais voltar. A alegria que você perdeu, a intimidade que você perdeu. Oh, Espírito Santo. Aí o Senhor diz: eu vou mandar, eu vou fazer. Oh, Espírito Santo, eu vou trazer à existência algo que não existe mais. Eu vou te surpreender por esses dias. Eu vou te tomar, neve, assobriar. Eu vou tocar na vida de alguém. Tu vai ser surpreendido por esses dias. Assim diz o Senhor nesta manhã. Deve assobriar, que há esperança para a tua vida, há renovo para a tua casa. Oh, Espírito de Deus, talvez alguém olhe e diz: não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas eu profetizo para a tua vida nessa manhã: tem esperança, tem esperança, tem dias de vitória. Então tu fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Tem alguém, se tiver alguém nesta manhã que quer aceitar Jesus, coloca aí no chat. Já tem uma vida para Jesus nessa manhã. O Deus de milagre, irmãos, Ele está aqui. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que surpreende. E aonde estiver a dor nessa manhã, o Senhor diz: eu alivio a tua dor.
Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, vem cá, irmã Quitéria, prepara um louvor, que nós vamos concluir esse trabalho cantando, adorando, exaltando o nome santo do Senhor. Nós já vamos orar e pedir ao Senhor, apresentar todos os pedidos de oração que estão no caderno de oração, todos os pedidos de oração que você mandou pelo chat. Nós vamos orar nesta manhã, e o Deus de milagre está aqui, o Deus que está visitando a tua casa, o Deus que está indo ali, naquele local, que está assinando aquele papel na justiça nesta manhã, e está te dando de volta, estar te dando posse daquilo que é teu. Rei, obiacé. Ele está aqui, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Pai, eterno Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos, Senhor, nesta manhã, e bendizemos o teu nome santo. Assim como, Senhor, tu foi com Jó, tu é nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, é a tua misericórdia, a tua bondade que tem nos mantido de pé. E neste momento eu te apresento os pedidos de oração que estão neste caderno. Vai, Senhor, trazendo providência, vai trazendo à existência algo que não existe, vai surpreendendo o teu povo, Senhor, vai trazendo à tona algo que alguém perdeu, Senhor. Dá de volta, Pai, o sorriso nos lábios, a alegria de viver, a alegria, Pai, que foi embora, traz de volta para este coração. Deus, estes pedidos que os teus servos têm colocado no chat, Senhor, soluciona essa causa, esses pedidos, este coração aflito, todo espírito de depressão, que vai embora, toda enfermidade, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te apresentamos esta vida, que está te aceitando como Salvador da sua alma. Deus, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, e lhe dê certeza de salvação e de uma vida eterna contigo, Pai. Nós te glorificamos, nós te adoramos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós te glorificamos e te adoramos, Senhor, porque tu és o Deus que opera milagre, e nós te agradecemos, Deus, pelos milagres que tu fizestes, que tu já operaste nesta manhã, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por